O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja bem-vindo à terceira temporada do Falando de Deus. Será que Deus atua no sobrenatural? O sobrenatural existe mesmo? Como entender tudo isso? Hoje iremos tratar do seguinte tema: o sobrenatural de Deus. Como explicar? Estaremos nos baseando na Escritura Sagrada, narrado e escrito por Mateus capítulo 16, versículo de número 9, que diz assim a palavra de Deus: não compreendeis ainda, mas vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Hoje, com muita alegria e com muito prazer, iremos trazer para tratarmos deste excelente assunto pastor Davi Neves. E você, assim como o pastor Davi Neves, seja muito bem-vindo no nosso 21º Falando de Deus. Venha conosco. E hoje, como havíamos anunciado, trouxemos aqui, e para nós é uma alegria e um privilégio, pastor Davi Neves. A paz do Senhor, pastor Davi. Paz, graça e paz, pastor. Alegria muito imensa estar aqui. Louvado seja Deus pela vida do amado irmão. Para você que não conhece, pastor Davi Neves. Pastor Davi Neves, ele é pastor da igreja Habitar. Unidade Habitar, pastor. Que bênção de Deus. E Deus tem usado poderosamente o irmão na expansão do reino, na cidade de Itajobi, fazendo aquilo que o Senhor Deus determinou que ele o fizesse. Ele capitania aquela obra. Muitas bênçãos Deus tem concedido a toda aquela comunidade Habitar. Para nós é um privilégio, pastor, tê-lo aqui conosco. Só tenho a agradecer, pastor. Momento especial, onde nós temos a oportunidade para anunciar o amor, a grandeza desse Deus, que é tão lindo, né? Aqui, nossos espectadores do Falando de Deus, hoje é o nosso 21º programa, e nós adentramos em uma nova temporada. E você, que é nosso ouvinte, espectador do Falando de Deus assíduo, você sabe que hoje até o nosso cenário aqui mudou. E hoje, para inaugurar aqui esse novo cenário aqui nos estúdios Mark Adenilson, pastor Davi Neves, para tratarmos de um assunto tão especial, um assunto tão maravilhoso, que é o assunto, o sobrenatural de Deus. Como explicar? Querido e amado pastor, mas nós temos um hábito aqui. Quando nós convidamos as pessoas e as pessoas aqui vêm, nós queremos saber como Jesus chegou à vida do amado irmão, como o Senhor se converteu, de que modo o Senhor conheceu Jesus, amado pastor. Pastor, eu tive um encontro com Jesus no ano de 93. Eu encontrei Jesus dentro de um centro espírita, onde eu frequentava o centro, eu e minha esposa. Jesus usou a boca daquele guia dizendo que eu ia receber um livro e um convite. E eu ganhei uma Bíblia de um crente abençoado. E ele fez uma dedicatória nessa Bíblia, me deu de presente. E quando eu ganhei aquela Bíblia de presente, a minha esposa, que tinha mais conhecimento, ela fazia uso e ela dizia: Davi, eu não vou voltar mais lá onde a gente vai, eu me sinto mal com isso. Aí eu disse: eu também não quero voltar mais lá. E foi assim algo assim sobrenatural, algo assim de uma profundidade. Como foi bom conhecer Jesus. Meu Deus. No ano de início de 94, eu sofri por então não conhecer a grandeza de Jesus, e a gente entrou numa igreja evangélica e aceitamos Jesus, porque naquela tarde minha esposa havia lido um livro, e quando nós chegamos no culto, a mensagem foi aquela mensagem que a minha esposa havia lido em casa. Quando ele fez o apelo, eu em lágrimas, eu fui chorando para frente, entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu olhei do lado, a minha esposa do meu lado. Quando eu olhei, pastor, os meus 3 filhos, foi algo sobrenatural. Até aí foi bom, pastor, mas depois eu não conhecia o campo. Foi uma batalha espiritual que a gente sofreu para se libertar daquela situação, porque toda segunda-feira eu colocava uma vela de 7 dias para que os guias nos protegessem. E a gente realizava um trabalho no cruzeiro. Todo domingo a gente ia no cruzeiro levar as velas e queimava aquele monte de vela. Isso naquela seita a qual o senhor participava, o espiritismo. É porque era algo assim que eles pediam e a gente tinha que obedecer aquilo. Era
era uma cobrança acerca disso e a gente era muito pontual com isso. E isso, quando se inicia o ano de 94, eu fui realmente conhecer quem era Jesus. Aí os cristãos veio em casa, os irmãos veio fazer uma visita e Deus, por misericórdia, usou um obreiro, um homem simples, humilde, mais fácil, cheio de Deus. Ele apontou o dedo e disse assim: se clamar o sangue de Jesus, vencerás, se não clamar, perecerá, diz o Senhor. Eu falei: meu Deus, eu estava lá no centro, o guia disse que a morte me veio me buscar. Aí eu venho para a igreja e aí fiquei desnorteado com tudo isso. E de repente, o dia que o Ayrton Senna foi acidentado às 6 da tarde, na cidade americana, na Praia dos Namorados, meu filho desengatou o carro e eu fui socorrer. No que eu fui socorrer, eu vim correndo e quando eu pulei dentro do carro, de ponta cabeça, eu bati na vareta que engata o carro, quebrou a vareta, o carro veio de ré numa ladeira e me imprensou numa árvore e ali eu caí sem chance nenhuma. Quando pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus falar nitidamente no meu ouvido, a minha cunhada correu, pegou um copo de água, veio correndo. E quando ela me deu um copo de água, eu batendo no chão, sem fôlego, que eu peguei um copo de água para tomar com açúcar, uma voz soou no meu ouvido: não beba. E eu joguei aquele copo longe. Eu fiquei me batendo. Quando eu a lembrei que aquele moço havia dito dentro de casa, se clamar o sangue de Jesus, eu simplesmente lembrei. Quando eu lembrei no que ele disse na sala da minha casa, o meu fôlego saiu. Quando o meu fôlego saiu, a dor veio junto. Aí eu fui para o hospital de Americana, eu dei entrada naquele hospital, e aí eu fui valorizar a esposa que Deus havia me dado, que até então ela era uma mulher que eu tinha, mas quando eu estava sobre aquela maca arrebentada, o médico veio com uma agulha desse tamanho, ele insere aquela agulha, e quando ele tira, ele: Davi, nós temos que te abrir, porque alguma coisa está errada aí dentro. Aí eu disse para ele assim, com muita deficiência: chama minha esposa. E ele saiu correndo, eu acho, mulher do acidentado. Minha esposa falou: morreu. Não, eu precisava me consertar com a minha esposa naquele quadro que eu estava. Quando eu peguei na mão da minha esposa, eu disse: Mar, me perdoa, Mar, porque se eu sair daqui, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser bênção na sua vida. E ali ela ouviu, mas ela não liberou o perdão porque era muita ferida. Isso dentro do leito do hospital? Dentro do hospital, Americana. E ali se iniciou uma verdadeira conversão em Cristo. Conheci Jesus de pertinho. E Jesus curou da sequela desse grave acidente? Lá eu deixei um rim, o baço, a vesícula. E eu estou aqui dizendo que Jesus é bom, pastor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por tudo isso que fora dito pelo testemunho do amado pastor Davi Neves. Talvez você esteja impactado como nós estamos aqui, o diretor Adenilson e eu, com esse testemunho do amado pastor. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida, e vida abundante. Não é uma vida qualquer, vida abundante. É viver o sobrenatural, pastor. É viver o sobrenatural de Deus. Amado pastor, que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso. Nós queremos, ao trazer o irmão aqui, tratar desse assunto, porque temos ciência, sabemos que o irmão domina dele, com experiência própria e pela ortodoxia da Escritura Sagrada. Esse texto, a qual nós usamos por texto base, e nós lemos ele ao começo do nosso programa, ele fala que 5 pães e 2 peixinhos foi suficiente para sustentar 5.000 homens. E o que causa ainda maior estranheza é que ao final o Senhor manda recolher o que sobrou depois que todos se alimentaram. E diz a Escritura Sagrada que sobraram 12 cestos cheios até a tampa. A pergunta que eu quero dizer ao irmão, com essa experiência de vida, com essa conversão, vamos dizer entre aspas, uma conversão problemática, que Deus precisou tratar muitas coisas, precisou tratar no matrimônio, precisou tratar no indivíduo, precisou tirar de um ciclo vicioso no espiritualismo,
em uma seita terrível que corrompe a alma da pessoa, que traz uma doutrina perigosa, ameaçadora, e o Senhor estava inserido em tudo isso, e o Senhor, no sobrenatural, no impossível, no milagre, resgatou o Senhor dessa situação. Então a pergunta, mediante tudo isso que até aqui foi dito, a pergunta é a seguinte: o que é fé sobrenatural? O que move uma pessoa a crer naquilo que é impossível, que não está vendo, mas essa pessoa que vive esse sobrenatural é capaz de ver, crer e esperar aquilo que parece ser inalcançável, invisível, e não passa nem pela cabeça que vem acontecer. Então a pergunta para o amado irmão: o que é a fé sobrenatural? Pastor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o verso 4, Jesus, ele depara com Pedro limpando as redes, e ele pede Pedro para ocupar o barco, e Pedro entra com ele no barco. Ele anuncia um reino de esperança, de conquista, um reino eterno que é para todo aquele que nele crê. E Pedro era simplesmente um pescador desvalorizado. Jesus entra com ele no barco, e quando Jesus encerra a mensagem, Jesus disse: vamos mar adentro comigo. Jesus, ele expressa a Pedro a entrar mar adentro, mas Pedro olha para Jesus: Senhor, eu estou cansado, eu passei a noite toda dentro desse mar e não peguei nada, mas eu estou indo por causa da tua palavra. Que coisa maravilhosa. Eu estou indo por causa da tua palavra. Então é grandioso demais o mover de Deus, porque quando ele chega a mar adentro, ele entra com Pedro mar adentro para tratar com Pedro. Ele trata com o sentimento de Pedro, ele trata com a personalidade de Pedro em todas as áreas. Aí ele disse: Pedro, joga a rede desse lado. Não deram conta de puxar porque estava arrebentando. Precisou chamar os barquinhos que estavam à volta. E foi tão grande o milagre. Aí você vai dizer: como que eu vou explicar isso? E nós observamos, amado pastor, nesse texto ao qual o irmão relembrou muito bem, é que o especialista de pescaria, que achava que era especialista, era Pedro. Então Pedro poderia dizer assim: ó Senhor, não, o Senhor não entendeu nada, o especialista sou eu domino desse assunto. Mas ele, ao observar que quem estava dando a ordem era alguém diferente, era alguém que há poucos dias atrás tinha mudado o nome dele, disse: olha, você não vai ser mais Simão, você vai ser agora apenas Pedro. Eu troco o teu nome, porque eu vou te usar na obra. E ele tinha ido embora, apresentado pelo seu irmão. Ele tinha ido embora, e agora ele tem o segundo contato com Jesus. Mas ele já sabia que não era um homem comum. Aquele que estava falando era capaz de fazer coisas grandiosas. Então o Senhor está dizendo que a fé é exatamente isso. A fé sobrenatural é a pessoa crer, confiar em Jesus, apesar de toda a situação, tudo. O mar não está para peixe, mas Jesus mandou jogar a rede, eu vou jogar. É obedecer. A minha vontade era jogar para a esquerda, Pedro podia dizer, mas Jesus mandou jogar para a direita. Então eu devo fazer aquilo que Jesus mandar. E que diferença teria dele jogar à direita ou à esquerda? O peixe poderia estar do lado de baixo do barco, mas a obediência leva o homem à bênção, a receber aquilo que lhe está proposto. Meu Deus. Por meio da obediência. Crer no impossível, crer no invisível. E nós, vem muitas coisas à nossa mente tratando desse assunto. Tantos milagres que Jesus fez, né? Tantos milagres, tantos impossíveis. Nós, lembrando daquele texto da Escritura Sagrada, em que o próprio Pedro recebe um chamado de Jesus. E Jesus disse assim: vocês estão com medo, vocês estão achando que não sou eu? Sou eu sim. E Pedro diz: não, mas espera um pouquinho, se é o Senhor, então me mande caminhar sobre o mar. E o Senhor Jesus faz um convite a ele. O que acontece, pastor? Ele vai ao encontro do mestre. Vai ao encontro. Não dá para explicar. A fé de quem verdadeiramente crê não dá para explicar. Porque a pessoa, os que estão de fora, que estão como plateia olhando,
diz assim: essa pessoa está destruída, essa pessoa está acabada, essa pessoa está no fundo do poço, essa pessoa não tem mais jeito, as pessoas desistem. Aí Jesus entra naquela causa e muda. É o poder sobrenatural. Eu tenho, pastor, uma conversão que é de um moço que não saía ali da praça. Hoje ele decidiu servir a Jesus, mas ele estava na praça, incomodava os policiais, incomodava, mexia com todas as pessoas. Nós não apontamos ele do seu erro, não, mas o nosso Jesus, quando ele tem um plano, pastor, na vida de alguém, ele não está preocupado com uma raça, com uma cor, ele não está, o propósito de Jesus é alcançar a alma, independente da circunstância. E Jesus salvou esse jovem hoje. Aí ele disse: pastor, eu estou com um suspeito, vem do jeito que você tiver. É Jesus que vai cuidar, é Jesus que vai tratar. Aí eu pergunto, pastor, como Jesus alcança uma pessoa dessa? E como Jesus tem propósito com uma pessoa dessa, que a sociedade não quer ela mais? Tem como explicar isso, pastor? É inexplicável. É inexplicável. Trabalhar de Deus é muito lindo. E nós estamos tratando do tema o sobrenatural de Deus. Como explicar? E você pode ser uma ferramenta gloriosa para a expansão do reino de Deus, também compartilhando o nosso programa Falando de Deus. Você curte aí também, compartilhe para as pessoas que você tem aí ao seu alcance. Você sabe que nós estamos lá no YouTube, no programa Verdade Bíblica, e lá você tem todos os conteúdos desse nosso programa Falando de Deus. No YouTube e no Facebook, a página é Falando de Deus. Nos segue lá e compartilhe o máximo que você puder, que você vai estar levando testemunhos, essa nossa conversa. Talvez você esteja alavancando a fé de alguém, talvez você esteja, por meio desse programa, simplesmente em você compartilhar, você esteja nos ajudando na expansão do reino de Deus, que é o nosso único intuito que nós temos aqui no Falando de Deus, de assim fazer. Pastor Davi Neves, no rumo que tomou essa nossa conversa, que coisa boa, falando do sobrenatural de Deus, os feitos gloriosos do Senhor, não dá para explicar tudo que o Senhor faz. A nossa segunda pergunta é: como exercitar essa fé sobrenatural? Porque talvez os nossos espectadores do Falando de Deus digam assim: sim, eu reconheço isso, mas o problema é que a minha fé não chega a essa altura. E eu quero relembrar o irmão, antes de fazer a pergunta, que o Senhor Jesus se deparou com um homem que a sua filha estava morta, moribunda. E o Senhor disse a ele: olha, você tem fé para isso? E aquele homem, ele disse a seguinte frase: não, eu não tenho, Senhor, a minha fé é pequena. Mas aquele homem fez um pedido ao Senhor Jesus, disse: me ajude na minha pequena fé. E nós sabemos o resultado daquilo. A menina, o Senhor Jesus, quando se deparou com ela, disse: vocês não sabem de nada, ela está dormindo, Talita come, se coloque de pé, dê alimento a ela. Que coisa gloriosa! Como explicar isso? Não dá para explicar. Mas olha, os espectadores Falando de Deus, e assim como eu, queremos ouvir do irmão. Como exercitar, como adquirir essa fé sobrenatural, pastor Davi Neves? Pastor, o livro de Hebreus capítulo 4 e verso 12, ela vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é como espada de dois gumes, ela adentra juntas e medula e distingue os pensamentos e intenções do coração. Então, Papai do Céu conhece o coração de cada um de nós, como Ele sabe. Quando verdadeiramente eu tenho um encontro com Cristo, eu estou entrando num campo de batalha, campo de guerra. Mas eu vou entender que Paulo diz assim, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, do poder de Deus, para poder resistir os dias maus. Então eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida de louvor, de gratidão por tudo que Ele tem proporcionado. Comunhão com Deus. E essa vida de comunhão, como José. José foi rejeitado pelos irmãos, porque Deus estava manifestando a glória, a graça dele sobre a vida de José. José passou pela rejeição dos irmãos, pelos feixes do sonho, pela lua, pelas estrelas, pelo sol, houve rejeição. José parou dentro de uma cisterna, José foi vendido, José foi na casa de Potifar ser servo, mas tudo que a mão de José colocava prosperava, por causa da comunhão.
E se nós formos acompanhar o texto que o Senhor está dizendo, cada etapa dessa da vida dele, o escritor, que foi Moisés, faz questão de dizer da seguinte forma: e Deus estava com ele. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Então, pastor amado, como exercitar a fé sobrenatural em Deus? Não tem outro jeito, buscando comunhão. Nós temos uma boa amizade, eu e o senhor, uma amizade de longa data. Temos essa comunhão de nós conversarmos sempre alegre, contente, partilharmos das nossas dificuldades, das nossas alegrias, partilharmos, porque nós temos o que? Uma comunhão entre nós, uma proximidade, né? Então muitas pessoas, como que eu vou crer no sobrenatural de Deus se estou distante de Deus? Se aproxime dele. Talvez hoje seja a vitamina para as tuas musculaturas espirituais que você precisava. Talvez seja hoje essa nossa conversa aqui, por mais simples que seja, né, amado pastor? Mas talvez seja hoje nós aqui instrumento nas mãos de Deus para alavancar a fé de alguém que porventura esteja estacionado, ou de alguém que ainda não conhece Jesus Cristo de próximo, para ter certeza daquilo que é impossível para você realizar. Você ter certeza que você pode conseguir, porque o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida. Pastor deu um testemunho de alguém aqui que eu também conheço, que o sobrenatural de Deus atingiu. A pessoa tinha uma vida promíscua, uma vida no mundo de tudo quanto é área que desagrada a Deus, que confronta os desígnios de Deus. Essa pessoa errava aos alvos de Deus, mas isso não impediu de Deus buscar proximidade para com essa pessoa. E quando essa pessoa chegou na igreja e conheceu Deus, começou a também experimentar o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural aí muda tudo, né, pastor? Muda porque ele traz uma paz interior, ele traz relacionamento. Essa é a frase: se relacionar com Deus. Você percebe que quando Jesus ele está numa multidão, aquele jovem sobe na figueira, no meio daquela multidão tem alguma coisa especial, estava vindo Jesus. Jesus chega debaixo da figueira: Zaqueu, desce. Hoje convém eu pousar na tua casa. E o propósito de Jesus era sentar à mesa com Zaqueu e dizer: Zaqueu, abre teu coração porque eu quero te ouvir. Abre o teu coração porque eu quero tratar com a tua alma. Então naquele dia, naquela hora, naquele momento, houve um relacionamento que mexeu com a estrutura de Zaqueu. E o resultado? Grandioso. Uma vida deleitosa, uma vida prazerosa, uma vida feliz, apesar das circunstâncias da vida, que as circunstâncias vão de alto a baixo, mas o salmista diz que aquele que crê em Deus, a sua fé é aplanada. A vida vai tendo as suas oscilações de alto e baixo, mas a fé continua aplanada em Jesus Cristo. Tem uma frase que eu sempre digo, nossos espectadores, estou falando de Deus, ou os que são mais assíduos, já certamente ouviram nós falar sobre isso, é que a promessa do caminho estreito não é que vai dar tudo certo, que é só um mar de rosas, não. A promessa do caminho estreito é a companhia. Ele diz: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. E isso é mais que suficiente para nós termos uma vida deleitosa, prazerosa, abençoada, uma vida de comunhão, crendo no impossível, porque o impossível Ele pode fazer, né? É o sobrenatural. A manifestação da grandeza de Deus na vida de uma pessoa, quando ela reconhece a grandeza de Deus e ela vive a fé, ela vive o sobrenatural de Deus, porque eu não estou vendo, pastor, mas eu estou crendo também. Eu estou crendo. E aí acontece. Eu raramente faço aqui no nosso programa, nossos espectadores sabem disso, mas eu quero também partilhar algo hoje aqui, pelo rumo da nossa conversa. No ano de 2011, eu tive o privilégio de fazer uma oração em favor de uma criança de 4 anos de idade. E essa criança estava acometida de leucemia. Meu Deus. O pai desesperado, a mãe desesperada. E nós oramos e falamos com Deus e fizemos ali um propósito. E eu falei com Deus da seguinte forma: Senhor, se é verdade a mensagem que eu prego, Senhor, se eu estou no caminho certo,
Se o Senhor é o Deus verdadeiro, que pode fazer o impossível igual eu prego, Senhor, então, Senhor, hoje não deixa a morte ceifar a vida dessa criança. Mostra para mim que Tu és Deus, faz o sobrenatural. E no dia seguinte, isso foi no domingo à noite, passou o dia todo, na noite da segunda, o pai me liga chorando. E eu, com o coração duvidoso, qual era o meu pensamento? Olha, certamente o menino piorou, porque o pai está chorando copiosamente. E ele chorando, e eu perguntava e não dizia, e eu fui meio veemente com ele. Ô irmão, por favor, me diga o que está acontecendo. E aí ele disse, eu vou passar o telefone para o meu menino. E ele fala para o senhor, o menino dele estava em casa, de alta. E aí ele contou a história. O menino chegou lá no outro dia de manhã para ser internado, fez o primeiro exame de plaqueta. A plaqueta que estava 20 mil, já tinha ido para 120 mil. Depois já foi para 600 mil, depois já estava em tantos, já tinha liberado os milhões. Qual foi o resultado disso? O médico falou, eu não sei o que aconteceu. Não dá para explicar. Leva o menino para casa. Então, talvez tenha pessoa que esteja nos vendo e nos ouvindo, pastor. E agora nós vamos receber a tua mensagem. E eu sei que Deus falará através da tua boca com a vida de pessoas que lá estão, que talvez estejam na condição desse menino. Talvez esteja na condição do Davi Neves, antes de ser chamado para pastor. Ter o privilégio de servir a Deus e ainda ter o privilégio de cuidar de um rebanho de Deus. É um privilégio que é incalculável, indimensionável, amado pastor. Então, eu gostaria muito que o senhor, mediante tudo isso que fora dito, que o senhor transmita uma mensagem aos espectadores do Falando de Deus, para fortalecer eles, para edificar, para transformar, para curar feridas, para dizer que vale a pena servir Jesus, porque esse sobrenatural não aconteceu. Será que só aconteceu lá, pastor? Poucos ou ainda acontece? Semana passada procurou uma irmãzinha e disse, pastor, ora pela minha filha. E eu orei por ela. E ela disse, pastor, minha filha passou muito mal à noite. E minha filha, eu fui pegar os remédios, preparar a inalação para fazer. Pedi para o meu esposo, pega o azeite. E ela pegou o azeite. A menininha disse, mãe, ora por mim. E quando ela colocou o azeite, colocou a mão, ela disse, mãe, desceu alguma coisa na minha garganta e limpou. Aí ela veio para o culto e disse, pastor, aconteceu assim, assim. Eu falei, minha filha, você tem autoridade de Deus porque você tem relacionamento com o céu. Se isso repetir, pega o azeite e ora, faça com autoridade. Aconteceu que a menina ficou ruim, 3 da manhã, ela tomou o azeite e ela foi lá e orou, a febre da menina desapareceu. Quem explica isso? Quer dizer, você, meu irmão, você, meu amigo, você que está conectado, que está entrando nesse programa, eu quero dizer para você que Cristo, Ele é a esperança. No Evangelho de João 3,16, o Papai do céu enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Cristo é a esperança para a tua vida, Cristo é a esperança para a tua família. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você tem um valor. Não desista. Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. E que pena, nós estamos já encaminhando para o nosso final do Falando de Deus. Mas a pergunta temática eu tenho que fazer ao amado pastor. O sobrenatural de Deus, tem como explicar? Inexplicável, pastor. É muito maior do que a razão humana, do que a mente do homem pode explicar. O amor dele é inexplicável. Ele enviou o filho dele por amor já. Exatamente. Não dá para explicar o sobrenatural de Deus, mas aquilo que eu não posso explicar, eu posso crer. Então creia. Vem para o seleto grupo daqueles que não conseguem explicar Deus, mas creem nele. E isso que é inexplicável acontece na vida daquele que crê. Aquele que crê não sabe explicar tantas, igual o autor daquele louvor da harpa cristã que diz, porque Jesus me ama. Eu não sei como explicar. Como pode? É inexplicável o sobrenatural de Deus. Porém, aquele que crê o sobrenatural de Deus acontece na sua vida. E já nós vamos receber a oração do servo de Deus, pastor Davi. Pastor Davi, muito obrigado pelo irmão ter se disponibilizado a vir aqui, atender o nosso chamado e tratar desse assunto tão maravilhoso, tão espiritual. E o seu testemunho, eu sei que vai marcar a vida de muitos espectadores do Falando de Deus, como marcou a nossa vida aqui. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Eu só tenho
agradecer. Deus abençoe grandiosamente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E você, nossos queridos espectadores do Falando de Deus, hoje é o nosso 21º programa. Mas se você entrar aí nas plataformas, nós temos mais 20 programas que foram gravados. Cada um dos nossos convidados deixaram aqui o seu testemunho, deixaram aqui a sua mensagem, contaram a sua experiência de fé. E eu quero muito que vocês se esforcem, estejam sempre que puderem, estar vendo aí também os programas que já foram exibidos, tá bom? E esse programa aqui é um programa mais que especial, uma boa conversa, não é, pastor? Um assunto maravilhoso. Então esse é o início de mais uma série aí de 10 programas que nós agora estamos, um cenário novo aqui nos estúdios Mark Edenilson. E você, olha, na próxima sexta-feira você tem compromisso conosco, tá bom? E mais uma vez eu digo, compartilhe esse programa, se inscreva no canal, siga-nos lá no Facebook e também curta aí para que a página possa cada dia mais ir nos lançando aí para alcançar o máximo de gente possível para a glória de Deus. Vamos receber a oração do servo de Deus, pastor Davi Neves. Querido Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, a tua bondade, que esta mensagem ela alcança este jovem, ela alcança este filho, esta família, e que o teu nome, Senhor, seja enaltecido. Pai, nós pedimos a tua bênção e por tudo agradecemos na pessoa de Jesus. Muito obrigado, pastor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, pastor Davi, Deus abençoe você. Não se esqueça, hein? Você tem um compromisso conosco. Até na próxima sexta-feira, no nosso Falando de Deus. Deus os abençoe. Fique com Deus.